Então, pessoal, hoje a gente termina a nossa série de 5 vídeos sobre a nova coleção de Magic Marvel Super Hero. E nesse vídeo eu gostaria de trazer um pouquinho sobre a minha opinião sobre essa nova coleção de Magic. Então eu listei aqui alguns pontos positivos que eu considero sobre a nova coleção e alguns pontos negativos. E se você gostou dessa série e gosta de acompanhar conteúdos de Magic, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like da confiança nos nossos vídeos duvidosos, beleza? Então, bora lá dar uma olhada sobre essas minhas opiniões. Bom, a primeira coisa é que essa coleção ela veio muito mais legal do que a gente esperava quando a Wizard lançou essa nova coleção há 1 ou 2 anos atrás. Então, eles anunciaram a coleção, muita gente torceu o nariz, mas eu acredito que essa coleção veio muito mais legal que muita gente esperava. Segundo ponto positivo dessa nova coleção é que as artes dessa coleção vieram extremamente legais. Eu não sou uma pessoa muito nerd que lê todos os HQs sobre Marvel, mas eu sou uma pessoa que assistiu bastante vídeo sobre a Marvel, né? A maioria dos filmes eu assisti, li alguns HQs e assisti vários desenhos sobre o universo Marvel. Então, para mim, as artes vieram muito legais. Eu consigo ver os super-heróis lá desenhados nas artes, eu consigo ver a estética dele, o flavor, a história daquele super-herói dentro das artes. Principalmente aquelas artes que veio desenhadas em forma de quadrinho, né? Aquelas artes estendidas, aquelas cenas. Então, acho que foi um capricho muito legal que a empresa fez para fazer o desenho dessas artes. E é possível ver que aquelas cartas, elas são cartas de Magic, né? Do universo Magic. Então, eles conseguem trazer o universo Marvel para dentro de uma jogabilidade de Magic. Então, isso para mim seria um ponto positivo. Outro ponto positivo é que dá para a gente ver os arquétipos bem elaborados dentro da coleção. Então, a gente tem arquétipo de vilão, a gente tem arquétipo de herói, a gente tem um arquétipo de power-up. E quanto mais coleções de Marvel vem surgindo, como por exemplo de Spider-Man e agora dessa Marvel Super Hero, mais arquétipos desse mundo a gente vai conseguir construir. Então eu vejo que daqui a um ano a gente consegue construir um deck bem forte toda dentro do universo Marvel, porque é possível aproveitar várias cartas. Por exemplo, o deck de vilões, você já consegue utilizar tanto vilões que saíram agora, em Marvel Super Hero, quanto vilões que saíram lá na coleção de Spider-Man. Então, as coleções elas começam a se conversar e a criar um universo todo para esse mundo, né? Que é o mundo da Marvel. Então, para mim seria um ponto positivo. Outra coisa bem importante que queria comentar com vocês é que eu não vejo que essa coleção vai mudar drasticamente o standard ou mudar drasticamente o meta do standard. Não vai surgir um deck quebrado. Porque um deck quebrado, quando ele surge, todos os outros decks precisam trabalhar para conseguir vencer aquele deck quebrado. E na maioria das vezes, aqueles decks você consegue trabalhar e tem muita dificuldade para vencer aquele deck quebrado. E vai surgindo vários decks e mesmo esses novos decks não conseguem surgir. Eu não vejo uma carta extremamente forte que vai combar com algum deck já existente no Standard ou que vai surgir um novo deck no Standard que vá quebrar o formato. Eu vejo o pessoal testando algumas coisas, como por exemplo o deck de esquilos, testando o Dortodum, que é uma carta de vilão, um deck de talvez Dimir, e alguns outros testes, talvez um deck de artefato deve surgir, algo desse tipo, mas nada que deva quebrar o formato. Por exemplo, o deck de esquilos é extremamente forte, mas eu vejo que é possível lidar com ele de uma maneira bem tranquila. A gente tem várias cartas dentro do Standard que conseguem lidar com aquele deck bem tranquilamente. Então, é um deck legal, que eu vi o pessoal utilizando, provavelmente eu quero testar, mas não é um deck que vá quebrar o formato, porque você precisa de muitas cartas no campo de batalha para fazer aquele combo de esquilos. Ponto negativo que eu achei dentro da coleção é que a gente tem muita carta lendária. E o que, que acontece com muita carta lendária? Quando você tem bastante carta lendária, você não consegue utilizar várias cópias de cartas lendárias dentro do seu deck. Você não vai ter, por exemplo, 5 bichos lendários dentro do seu deck e 4 cópias de cada um. Porque você vai começar a ter muita carta morta na mão. Então, quando você está utilizando uma carta lendária, geralmente é uma carta extremamente forte. E eu entendo por que a maioria das cartas vieram lendária, porque elas são heróis, né? Então, um herói geralmente é um herói lendário, geralmente tem um poder um pouquinho mais forte. Essas geralmente cartas lendárias têm um pouquinho de poder, mas você não consegue utilizar 4 cópias. Geralmente você vai usar 2 cópias ou 3 cópias quando
a carta é extremamente necessária para o seu deck funcionar. Então a carta é extremamente necessária, meu deck não funciona sem ela. Aí sim você vai utilizar as 3 cópias, ou até mesmo 4, mas geralmente você utiliza 3 cópias daquela carta lendária. Então esse é o meu único ponto negativo dentro que eu encontrei dentro da coleção. De resto, eu vou conseguir aproveitar bastante essa coleção. Ponto negativo sobre a Marvel que eu queria comentar aqui seria mais uma coleção em 2 meses desse ano. Então, a cada 2 meses temos uma coleção nova. Não dá tempo de aproveitar todas as coleções passadas. Para quem joga o Arena, você precisa conseguir os Coringas, então você precisa ficar bastante tempo jogando draft, conseguindo Coringa, aí você monta um deck, aí você começa a jogar com ele, aí na semana seguinte você precisa montar um outro deck, porque tem mais coleção vindo, tem mais cartas aparecendo e aqueles decks vão sofrer algum tipo de modificação. Então, eu entendo que várias coleções traz mais lucro, né, para a empresa, porque você tem mais movimentação de gente, mais gente entrando para jogar esse joguinho. Você não tem aquela parte de exaustão, né? Nossa, tipo, eu tô há 5 meses jogando com o mesmo deck, tô cansado, não vou jogar mais, porque tá sempre tendo deck novo. Mas percebo que, tipo assim, tendo sempre deck novo, você tem que estar sempre correndo atrás do deck novo. Isso às vezes cansa um pouco. E para jogar o físico é um pouquinho ainda mais complicado, né? Você vai ter que escolher um deck só, trabalhar naquele deck, aí você vai construir aquele deck, vai passar 2 semanas, vai vir mais uma porrada de cartas novas para você ter que construir um novo deck ou fazer alguma modificação. Sem contar que jogar um pré-release a cada 2 meses, comprar um monte de booster, isso vai um pouquinho de grana também, né, pessoal? Então, tem esses pontos negativos que eu queria abordar aqui. Mas e você? O que você achou dessa coleção? Você concorda comigo desses pontos positivos? Discorda? O que você acha desse ponto negativo da monte de cartas lendárias? Comenta aqui para a gente trocar uma ideia. E a gente se vê no nosso próximo vídeo da semana que vem com decks novos utilizando essas cartas de Marvel Super Hero. Até mais, tchau, tchau!